Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Olha, de mais um De Frente com Babi aqui. E estou com uma convidada mais que especial, uma amiga minha de anos. Ah, ela tá sorrindo pra mim aqui do lado. A risada, vocês vão identificar quem que é. Gente, faz muito tempo que eu não a vejo. Ela pariu ontem, só que a filha dela tá com 4 meses já. Então, alguma coisa aí tá estranho. Fran Rezende. Ai, meu Pra quem é das amor. antigas, Framis mãe. Framis mãe. Não é? Framis mãe. Pode falar, pode, Framis mãe? Amiga, obrigada. Amiga, que honra. Que Eu, honra. eu agradeço muito de você estar aqui, porque eu sei que sua agenda é muito turbulenta. Agora tá, né? Nossa, Na loucura com uma entre recém-nascida. mamadas e muitas outras coisas. Já não é mais recém-nascida, né? Agora é um bebê. É, mas ela é uma bonequinha, uma que eu falo assim, bonequinha. oi, meu bebê reborn, de Esse bebê verdade. reborn, verdade. Obrigada, amiga, por ter aceitado. Obrigada, o é uma honra. convite. Eu tô amando ver você nessa nova fase. Já Obrigada. rasgar uns elogios aqui pra Ah, você, obrigada, porque amiga. eu sei como é desafiador, né? A Uhum. gente Você passou também? se reerguer e tudo. E olha só, tá com podcast, tá linda, tá maravilhosa. Obrigada, meu amor. O olho tá assim explodindo, Brilhando. felicidade, conquistas, parabéns. Obrigada, meu amor. Te Obrigada. Também. Ai, que lindo, gente. Amei. Ó, tá até com calor. Deixa eu erguer minhas mangas. Oh, meu Deus. Vamos lá, amiga. Vamos começar a contar a sua história pras pessoas. Tá. Porque eu acho que, cara, você é uma empreendedora, né? E Sim. aí você trilhou sua carreira, tanto na internet quanto, tipo, na parte empreendedora, peça rara, tudo. Então, conta um pouco da sua vida, como tudo começou. Como você começou na internet que eu não sei? Ai, você Eu não não sei, sabe. amiga. Alguma conversa de vinho que você esqueceu. Pode ser que quando Pode. você falar agora, eu falar, ah, é verdade. Não, eu comecei na internet, eu tinha em 2014. Olha só, É dinossauro também. é dinossauro, porque eu conto por conta da gravidez do Henrique. Ah, tá. Eu falo, é legal você tocar nesse empreendedorismo, porque eu falo que o meu empreendedorismo, ele meio que nasceu com os filhos. Cada empreendedorismo meu nasceu com um filho diferente. Interessante Nossa, isso. a Laurinha, o Miss Filha. Isso, exato. Ah, é verdade. E agora eu já vou contar algumas outras coisas. Tá, que eu tô curiosa, São porque- coisas inéditas que a gente não conversou, vamos conversar Exato, aqui. É exato. Eu vou isso? conversar aqui. Eu quero saber as novidades. Então, e aí com o Henrique, quando eu engravidei do Henrique, eu trabalhava como CLT, porque eu sou jornalista de Aham, formação. Isso eu sei, é. E aí eu trabalhava como assessora de imprensa, Ah, fazendo eventos de commodities, olha só. o que que é isso? Commodities, tipo assim, vai fazer uma estrada, o asfalto, o não sei o quê, o negócio fazia do assessoria pedágio. disso? Isso, bem Nossa, que diferente. loucura. Aham. E aí eu peguei e falei assim, olha, não dá, porque eu trabalhava muito de final de semana. Aí eu falei assim, agora minha primeira gravidez, né, meu primeiro filho, eu quero me dedicar pra maternidade. Então eu falei assim, eu vou dar um stop, um ano sabático, né? E me dedicar à maternidade. E depois que o Henrique nasceu, eu não conseguia, o ciricutico, né? De fazer alguma Ciricutico e tal, mas até então eu nunca tinha empreendido. Uhum. Só fiz faculdade e fui pro CLT. Aí eu falei, já sei o que eu quero fazer. Quero montar um blog, porque na época era a época dos blogs. Você também tinha blog? Claro. Como que era o nome? Eu sou blogueirinha. É blogueirinha. Eu fiz muita blogueiragem. Como que era o nome, amiga? Crônicas de Miss Mãe. Ah! Por isso que veio o Miss Mãe, o Fran Miss Mãe. Ah, Tudo surgiu disso. Que legal. Porque a minha ideia principal era o seguinte: eu quero fazer com que a maternidade não anule a mulher que tem dentro de mim, Aham. né? Miss Em- Mãe. Então, eu quero contar sobre a maternidade de forma leve e mostrar para todo mundo, para todas as mulheres, principalmente as recém-mães, que você não precisa deixar aquela vida, aquelas coisas que te faziam feliz antes. Você só precisa adaptar, né? Que legal. Antes de ser mãe, eu já tinha essa ideia. Eu acredito que porque minha mãe teve 6 filhos, né? Então, E ela tá tem bem, algumas amiga? inspirações aí. Maravilhosa. Ai, que bom. Maravilhosa, graças a Ela Deus. se 100% curou. recuperada. Amém. 100% Ai, amiga, curada. Que bom, amém. Fez Depois- aqui. Minha mãe teve câncer. exato. Câncer de mama. E ela tem 80 anos, né? Mas já tá super Ela curada. tá com quantos? 80 anos? Não parece? Ah, Você tá brincando? exato. Eu tenho 55. Isso é um papo de TDAH, né? A gente de uma coisa já foi pra outra, já foi pra Exato, outra. vamos voltar. Amiga, eu tô chocada. Ela tem 80 anos, não parece? 80 anos.
Ai, que bom Gustavo que ela tá Glória. curada, amiga, Amém, Mas amém, vamos amém. voltar ali. Vamos voltar ali. Então, por conta dessa experiência, eu acho, né, da minha mãe e tudo, eu sempre vi essa questão da maternidade de uma maneira, de um outro olhar, né? E eu queria mostrar isso do meu jeitinho, que sempre foi sempre fui uma pessoa muito leve, muito extrovertida, divertida. E as crônicas é porque eu sempre amei escrever. Então, eu falei assim, eu vou contar esse meu dia a dia através de crônicas. Que as crônicas, não sei se você sabe, mas é um texto que você vai falar alguma história real, ou então alguma história inspirada numa história real, com fundo Cômico. leve, cômico, etc. É muito a né? sua cara. Muito a minha cara. Muito. E aí comecei com o blog e logo surgiu o Instagram. Começou a bombar. Já existia o Instagram, só que era mais pra fotos Você e começou tal. no Instagram antes do YouTube? Instagram antes do YouTube. Tô chocada, eu não sabia. Você começou no YouTube? YouTube? Primeiro foi blog junto com o YouTube. Aí depois Snapchat, depois Instagram. Caramba, não sabia disso. Aham. Eu fui pro Instagram. Eu nunca tive experiência no YouTube, eu acho, e eu pensei assim, como eu não tinha muitos recursos pra gravar essas coisas, então eu fui pro Instagram. Ah, não sabia. Na época que eu fui pro Instagram, era aquela época que era só foto e tava começando aqueles vídeos, depois de um tempo ainda, começou aqueles vídeos de 15 segundos. Você lembra disso? O de Rios, não. Não existia Reels. Era no feed, só que só podia postar Nossa, com não 15 lembro. segundos. Caraca, sério. Dinossauro. Dinossauro. Acho que não peguei, então. Então você não lembra. Então, você voltar lá atrás no meu feed, nos primeiros vídeos, você vai ver. Eu botava o celular assim pra filmar, não tinha tripé, não tinha nada. Colocava uma música de fundo tocando no rádio. Porque não tinha como você inserir a música e eu não tinha app de edição assim fácil, sabe? Aí eu colocava a música que eu queria no fundo, botava o celular pra gravar e fazia alguma coisa. E gravava alguma coisa. Então, eu fui uma das primeiras, eu acho, a inserir vídeos curtos assim, no Instagram. Nossa, eu não lembro disso. Tem um vídeo meu que viralizou, que é um vídeo de eu fazendo a introdução da BLW lá. Ai, sabe? Ai, sim, aí o Henrique tá sentado numa cadeirinha Ah. e eu só apareciam as minhas pernas, tipo Tom e Jerry, sabe? Aí só apareciam as minhas pernas e eu com a cebola, assim, dançando, com a cenoura e tal. Ai, Era esse tipo de conteúdo. E sempre maternidade. Sempre maternidade. E logo viralizou, assim. Ai, que legal. Mas você gravava pro YouTube? Então, aí depois de um tempo eu comecei a gravar pro YouTube. Hoje você mas parou, não? foi depois da Laura nascer que eu comecei. Não. Foi antes da Laura nascer. Foi com o Henrique. É verdade, eu gravava. Então, eu gravava. Mas intensificou mais quando a Laura nasceu. Mas você continua ainda no YouTube, não? Você acredita que eu parei, preciso voltar? Mas eu vou voltar. Tá chegando. Amiga, o YouTube pra mim eu falo que é um... Cara, é um meu coração lá dentro. Eu nasci lá. Que nem a Thaís, né? Ela, uma seguidora, a gente tá gravando no mesmo dia, tá? Então, ela tá ali sentadinha. E ela falou que ela começou do YouTube, assim, sabe? 2015. Olha. Então, assim, tipo, é o meu coração. Eu não consigo largar, amiga. É uma coisa que... Cara, eu ainda gravo. Às vezes eu esqueço de gravar vlog e tal. Eu tô gravando, mas às vezes eu esqueço do dia por causa do Instagram. Mas eu amo, eu não consigo largar aquilo. É incrível. Não, o que falta pouco, mas é que eu tô reestruturando tanta coisa na minha vida. A gente vai conversar sobre isso mais pra frente. E aí você começou a sua carreira assim, aí Isso. como que... Aí tá, aí você começou a trabalhar o Instagram na internet. o Instagram veio através do Henrique, do nascimento do Henrique. Só que no começo não ganhava nada, né? Sim. Era zero, então era um Zero. investimento assim, no futuro. Sim. Mas algo em mim, uma intuição muito forte, me falava, isso daqui vai ser o futuro. Isso que aqui vai ser legal. um futuro e vai ser um futuro profissional seu. Então, no final de um ano sabático, eu já não quis mais voltar pro mercado de trabalho. Porque eu enxerguei naquilo um futuro realmente. Eu falei assim, não, eu vou ficar aqui. Então, eu tenho até um vídeo no YouTube, inclusive, que eu gravei falando os meus primeiros recebidos. Só que eu fiz uma sátira, que era os primeiros recebidos, era conta de luz, Essa cara, amiga. imã de pizza, sabe? Que chegava no correio eletrônico, no correio não eletrônico, lá na minha casa. Na caixa postal, Então, eu fiz uma sátira disso, porque realmente eu não ganhava nada. E bombou? E bombou. Olha só. É muito Bombou, começou a viralizar. Aí as marcas ou as seguidoras que tinham empresa pequena acharam o máximo. Não, agora eu vou te dar um recebido de verdade. Ai, que legal. Aí mandava. Aí começou assim, com os recebidos e tal. E logo começou a ter as publis. Aí você foi, que foi. E aí, quando surgiu a Miss Filha? A Miss Tem a Miss Filha ainda, amiga, não? Não tem. Não tem? Não tem, encerramos.
Dá, igual um negocinho no encerramos, coração, dá. porque, tipo assim, aquilo ali pra É um mim... filho, né, também. É, amiga, porque aquilo me marca... Porque, assim, é engraçado, né? Quando... Se eu vou falar de você com qualquer pessoa, ah, Fran Miss Mãe, você não conhece a Fran Miss... Pra mim, marcou muito esse seu nome. Sim, Mas agora a Fran Rezende, porque você mudou, mas assim, marcou muito isso foi. pra mim. E o Miss Filha foi algo que, tipo, acho que eu torci tanto, eu gostava tanto É. de. E na época eu não tinha o Bernardo. Na época eu tinha só os dois, e a minha vontade na época era ter uma menina, então eu enxergava as coisas, as roupas de mulher, assim, de criança. Aham. E eu ficava encantada. Então, pra mim, tipo, uma dorzinha Você agora. é muito que vaidosa, né? E aí Eu você sou moleca, mas eu sou vaidosa. ativava a sua criança interior, Interior, total. né? Total, exato. Então, Da onde como que surgiu a ideia disso? porque quando eu também queria muito ser mãe de menina, né? Ah. E aí quando concretizou, Ah. né? Quando eu Miss- descobri que estava grávida de uma menina, que era a Laurinha, eu falei assim, nossa, eu já fui pros sites e tal, quero comprar roupa de menina, né? Quero vestir igual menina, porque o Henrique já estava naquela fase de que só queria personagem. Ah, tá. Não conseguia nem Tá. colocar uma camisa de botão, uma calça Sim, jeans, era só sim. moletom e Agora é personagem. futebol, não? É. Ah, o meu também. Nossa, só futebol, gente. É uma crescente, É né? uma crescente. E aí, com a Laura, eu falei assim, não, agora eu vou me esbaldar, né? E fui Ah. pro site procurar roupa. Ah, E não encontrava umas roupas, assim, que com cara de menina, de era lindo. criança, sabe? Uhum, Eu queria uma coisa mais, tipo, vintage. uhum. E eu não encontrava esse estilo, só nos sites gringos. E pra comprar lá fora, era muito caro. Então, eu falei assim, por que não criar a minha própria marca? E aí, assim, eu falei, é isso, eu quero fazer isso, eu quero... E deu super certo, né? Comecei a pegar, tipo, molde, comprar molde de tecido, porque eu fazia tudo, né? Desde a criação até a fabricação e tal. Que loucura. Nossa, era uma loucura. Eu imagino, porque se é loucura ter uma loja pra você comprar e revender, Imagina você fazer tudo fabricar. isso. E sem experiência nenhuma, não sou estilista, não fiz moda, não fiz Amiga, nada. mas você desenhava? Desenhava, falava que era um Frankenstein fofo. Porque eu pegava referências. Chocada. Então eu pegava na internet, tipo, eu quero isso, disso, isso, disso, e fazia uma colagem, assim. Eu não desenhava um croquis, entendeu? Sim. Eu fazia uma colagem do que eu queria. Aí eu pegava e mandava pra modelista. Isso tudo que eu fui descobrindo pesquisando, sem fazer faculdade nenhuma. Aí eu mandava pra modelista, aquele Frankenstein da roupa, Da roupa. e ela pegava e fazia um modelo pra mim. Aí eu Aí aprovava, reprovava. fazia alterações e tal, e a gente ia fazendo isso. E isso eu grávida ainda da Laura. Produzindo tudo isso e grávida. Meu Deus. Isso é uma coisa bem legal, um Você fato... gostava? Amava, Jura? amava. É engraçado, porque é perfil, porque eu acho que eu não teria paciência. Ai, eu tenho muita paciência. Você tem muita paciência. Muita. Você é tipo, ela zen, né, gente? Então, e você gostava de fazer. E deu super certo a Miss Filha, amiga. Deu super. Mas eu falo que foi um investimento emocional, né? E financeiro, claro, que eu peguei um job que eu tinha feito, grande. Pra investir. Porque na época o meu ex-marido não queria investir. Falou assim: ai, não vai dar certo, tô com medo, ficou um pouco receoso, né? Eu falei assim: não, vai dar certo. Vai dar certo, eu vou pegar esse Otimista. dinheiro aqui e vou. Eu fiz um job grande, vai ser esse dinheiro que eu vou investir. Lembro direitinho, foi 5 mil reais. 5 mil reais eu comprei os tecidos, eu Jura? comprei eu fiz as coisas na modelagem, paguei a costureira e os aviamentos, tudo, e fiz uma coleção cápsula, que hoje em dia fala cápsula, né? Que era uma coleção pequena de 4 modelos de roupa, e cada modelo eu fiz, tipo, uma quantidade, sei lá, 30, 35 peças de cada modelo. E a gente vendeu tudo, foi uma explosão, estourou. Nossa, que sensacional. Aí você viu que o negócio Aí eu falei realmente. assim, não, realmente. Tô no lugar certo. Tô no lugar certo. E aí ele também. E por isso, até quem tá aí querendo empreender, fazer ter algum negócio e não ter o apoio do parceiro ou de alguém da família, isso não é uma coisa assim, ai, que pena, que chato, não sei o quê. Às vezes as pessoas que mais você ama vão te jogar balde de água fria. Vão te jogar um balde de água fria. Mas você não pode deixar que esse balde de água fria te atinja. Você abre um guarda-chuva na hora. Tá certo. Porque aquela dor é a dor deles. É medo do novo, medo de descobrir algo, medo de perder dinheiro. Você não pode se tanto influenciar, medo. né, nisso. Isso, você não pode se influenciar. A sua energia é tudo. É tudo. Essa A energia, vibração. a energia que você coloca é tudo. Então, se alguém jogar um balde de água fria, você abre um guarda-chuva, deixa aquela água escorrer pro resto e continua. Não perde o foco. Porque se não fosse isso, você não teria uma Miss Filha que deu super Nossa, certo. Quantos anos Um ficou? aprendizado gigante. Eu imagino.
Ó, 3 anos, mais ou 3 menos. anos, né? Foram, Você fez o Miss Filho? Não, o Mr. Filho, não 3 fez? anos bem ativo, e depois continuou um pouco mais. Teve o Mr. Filho Mr. também. Filho, eu lembro. E depois a gente começou a fazer roupa igual, mãe e filha, que deu Ai, muito ai, certo Deus, que também. legal. E aí, você encerrou antes do divórcio, não? Porque foi assim, foi a pandemia, né? Ah, foi na pandemia? Ah, não lembrava. Não. Não. Teve a pandemia. Ah, tá. E aí a gente trabalhou pra caramba, a gente fez máscara, foi assim, uma coisa muito legal. O meu ex-marido também fazia parte, né? Então ele fazia muita coisa do negócio Não, também, a parte financeira, e além administrativa. disso, você continuou fazendo publi da internet e tudo, né? Tipo, Sim, eram as cara, duas coisas. meu senhor. Eram as duas coisas, a Miss Filha e tudo. Foi crescendo, a gente teve funcionários, Eu alugou lembro. um escritório e tal. E aí foi crescendo, foi crescendo, Hum, foi crescendo. Só que aí, depois da pandemia, o que que aconteceu? Os tecidos ficaram muito caros. E eu hum, tinha, assim, uma qualidade de tecido muito boa nas roupas das hum, crianças, né? Que eu fazia. Eu queria que tudo 100% algodão. E pagava muito bem as costureiras. Porque era hum, um lema meu. Eu quero pagar bem, não quero explorar mão de obra, não quero enganar o meu consumidor uhum, falando que o tecido é um e é outro. Então, era tudo muito de forma muito idônea, muito transparente, assim. E eu não gostaria nunca eu não queria nunca sair uhum. disso, né? Transparente, né? Ser transparente. E depois da pandemia, os tecidos subiram demais, a minha margem começou a diminuir, e aí a gente fez as contas, não estava se pagando. Aí a gente pegou e entrou tivemos que entrar num acordo, tomar uma decisão. Ou a gente abaixava a qualidade das peças de roupas, Ah, para a gente continuar atingindo aquele público e tal, ou a hum. gente aumentava, tipo, quase dobrava as roupas, duplicava o preço das Mas é roupas, porque tudo aumentou. tudo aumentou. Entendi. Imagina que um quilo de tecido algodão Hum. era R$ 20, vamos supor, tá? E depois da pandemia ficou 60. Putz, Então não dava, a sabe? conta Não, não não era fechava. viável, a conta não Aham. fechava. Aí a gente teria que aumentar. Se a gente quisesse manter a qualidade, que eu falei assim, não, eu não vou diminuir a qualidade do meu Sim. produto. Então eu vou perder Que a maioria os das meus empresas clientes. fazem isso, né? Eles Exatamente. diminuem a qualidade e aumentam o preço. E aumenta o preço. Aham. Exatamente. Eu não vou fazer isso com o meu Uhum. público. Ah, então a gente vai ter que aumentar o valor da peça e partir para um outro público, um público mais AB. Aí eu falei, não quero. Não quero, porque a intenção do projeto desde sempre foi levar essa acessibilidade dessas Para as roupas pessoas. para as pessoas. Entendi. Não faz Porque era parte uma do. roupa que só pessoas com muito poder aquisitivo poderia comprar, Sim, né? É um estilo, né? sim. E logo em seguida também veio a Shein. Ah, É, entendi. Que também. que também aí ficou bem inviável. E aí a gente Hum. teve que tomar a decisão de fechar mesmo. Isso foi antes ou depois do divórcio? Antes. Foi antes, Antes. gente. É. Amiga, você tá há quantos anos divorciada? Quantos anos? Um ano É, e eu meio. também. É. Foi na mesma época? Foi muito perto, você não lembra? Que eu tava te contando do divórcio e você tava já Gente, que nesse loucura. pensamento. A gente conversou muito sobre isso. A gente conversou muito, isso eu É, lembro. deve ser um pouco mais de um ano e meio, que eu não É. parei de fazer as contas, assim, mas se você faz um ano e E meio, eu faço 1 ano e 8 meses, 1 ano e 9 meses. você pode contar Claro, como foi? claro. Porque assim, eu gosto muito do Paulo, seu Sim, ex-marido. sim. Eu Só também que gosto dele. também gosto de. Ah, que bom, amiga. Isso eu fico muito feliz em saber que vocês estão bem, assim, agora. Sim, eu falo, Sempre vocês foram, né? o Paulo é uma pessoa muito íntegra, um excelente pai, né? Hum, Ele cuida muito bem das crianças e tudo, mas aí, o que aconteceu com a gente foi que a gente teve em um uhum. momento, eu tive uma evolução, eu fui atrás da minha evolução espiritual, da minha evolução Aham. emocional, o meu despertar, né? Eu fui atrás de terapia, eu fui atrás de um monte de coisas. E o meu jeito começou a mudar. Meu Nossa, perfil começou a a nossa mudar. história é muito parecida. É, Uhum. tá. Exatamente o que aconteceu comigo. Mas a gente tá numa época assim, A gente tá de numa. despertar. Sério? E quem é mais sensível, tá super. Por quê? Tem alguma fase? Tipo, Sim, claro. Nossa, Gabi, a gente conte-me tem muito o que mais. conversar. Conte-me mais. Mas tem algum nome isso? Despertar espiritual. A gente tá muito Ah, nessa fase. E as pessoas que são mais sensíveis, principalmente quem tem esse papel de influenciador, hum. eu acredito muito nisso, é a minha visão, Até tá? porque teve muito divórcio. De influenciadores. Inclusive hoje, Virgínia e Zé Felipe. Ah, Hã? exato, exato. Hoje, exatamente hoje. E principalmente quem tem esse trabalho com o público, né, tá sendo, tá recebendo mesmo um chamado mesmo para esse despertar, para
tirar o ego, as amarras, tudo que não faz mais parte, para vestir uma outra roupa. E essa roupa, né, que seria a nosso dom, que é da comunicação, para a gente conseguir comunicar de maneira mais coerente com o que o mundo precisa, né? Uau. Então, quando você vai em busca de uma terapia, quando você vai em busca de autoconhecimento, quando você vai olhar para si, esse é o despertar. Porque quando você olha para si, você começa a entender muita coisa, tirar coisa que não vale a pena, que não tá fazendo mais sentido, que tá te amarrando, que tá te prendendo. Porque a sua missão aqui é muito grande. E você não pode esperar. O tempo tá. Olha só como tá o mundo. Olha só como tá a natureza. E você começou a olhar pra si nesse momento. Exatamente. E aí, esse foi um momento meu de despertar muito grande. E o Paulo, ele estava em outro momento, e isso é normal. Principalmente em relacionamento de muito tempo. Sim. Né? As pessoas, a gente tem que entender que as pessoas, cada um tem seu tempo de evoluir. Ninguém é igual a ninguém. Concordo. Quando você entende isso, você para de ficar acelerando alguém que não quer sair daquele lugar naquele momento. Não é aquele tempo dele, pode ser que seja mais pra frente, pode ser que seja amanhã, pode ser que seja daqui 1 ano, 10 anos. Cada um vai ter o seu momento, né? Aquele era o meu momento. Eu tentei chamar ele para esse momento. Vamos, faz terapia. Vamos, faz isso, faz aquilo, Não né? queria. Não queria, porque era aquele momento não era o momento dele. Então, tudo bem, deixa ali. Respeito. E respeitei, e aí eu fui seguir a minha vida. Né? Claro que foi desafiador, não tô romantizando nada, né? Porque agora tá nessa fase assim, ela tá romantizando, romantiza tudo. É porque eu tenho uma maneira muito positiva de olhar as coisas. Mas você é otimista também. Eu sou muito otimista, né? E eu olho para isso e entendo também quais foram os meus erros, quais foram os meus desafios, né? É, porque acho que no casamento tem tudo, né? Não é só uma pessoa que erra, não. As duas erram. Eu também tô evoluindo muito. Eu imagino. Sabe? Minha cabeça, enfim, pra até próximos relacionamentos, né? Isso. Então, acho que tudo é aprendizado na vida, né? Tudo. Mas, assim, vocês não estavam numa fase ruim? A gente tava. Tava, né? Tava muito. Não tô romantizando. Mas você foi buscar terapia pra mim. Pra mim mesmo. Se conhecer. Pra me conhecer. Só que quando você começa a mexer, eu falo que é uma caixinha, né? É uma caixinha que você tem guardada dentro de você e com uma chave. Que a chave se perde, você não tem uma chave. Ela tá ali. E quando você, de repente, descobre essa chave e começa e abre essa caixa em um determinado ponto da vida, que é mesmo quando você começa a olhar para si, fazendo uma terapia ou buscando fazer coisas que você realmente gosta e tinha esquecido, você abre essa caixa. E aí sai um monte de coisa, e sai coisas desafiadoras, sai as sombras, sai luz e sai sombra quando você abre essa caixa. E é muito desafiador lidar com tudo isso, né? E para uma pessoa que você tá junto, né, ver aquela pessoa que ela tinha estereotipado, né, de uma maneira, e você vê ela se transformando, isso é desagradável, muito desagradável. Ainda mais para uma pessoa que é mais racional, que é mais pragmática, que gosta das coisas mais lineares. Sim. Não quer que saia da curva. Então, aquela Franciele que desabrochou, né, depois de começar a fazer isso, assustou. E aí foi quando a gente começou a ter muitos desafios no relacionamento. Divergências, discussões, né? E isso tudo estava afetando a dinâmica da família, as crianças, porque a gente foi sempre muito unido. Eu lembro. Tanto que no Instagram as pessoas falam, como assim? Até hoje não acreditam, né? Não, vocês postavam fotos disso, daquilo. Você mentia? Eu falei, não. Eu não mentia. Acho que não, gente. Eu falo assim, eu fiz todos aqueles desenhos, eu que fiz, a gente que fez. Só que uma coisa eu fiz, talvez eu tenha colorido demais. Eu falo. Tá. Que o Instagram, ele meio, por conta da nossa profissão, que hoje eu tô, assim, aprendendo a lidar com tudo isso, contornando muita coisa, sabe? Faz sentido isso. No Instagram, por ser a nossa profissão, e a gente é... Família? Família. É o nosso ramo. É onde a gente também ganha dinheiro, né? Então, pode ser que, em alguns momentos, eu tenha colorido demais. Passado uma outra impressão. Não que aquele desenho não tenha sido feito, mas talvez eu tenha colorido demais. E outra coisa que eu falo, né, Babi? Você não vai... na época até que a gente imprimia as fotos, né? Quando você tira um monte de fotos, você não vai imprimir aquela que tá o seu nariz torto, seu olho vesgo, revelar, né, na época, né? Claro. As crianças chorando, né? Você vai
Coisa pegar bonita, né? coisas mais legais pra você colocar no álbum de fotos. Até porque as pessoas gostam de ver coisas bonitas, né? Isso, você vai deixar aquele álbum de fotos na sua prateleira, na sua estante. Então, a pessoa que não tem Instagram, você que não tem Instagram, eu acho que vai entender através disso. Então, quando você vai imprimir as fotos, fazer um álbum de fotos, você não vai colocar as fotos que são ruins, que ficaram ruins. Você vai colocar as fotos bonitas e boas. E o Instagram é o quê? É um álbum de fotos também. Isso é verdade. É um álbum da sua vida. E eu vejo que, né? assim, as pessoas, elas gostam de ver coisas bonitas. Sim. Entendeu? Coisas legais. Ninguém quer ver coisa feia, desgraça. Assim, apesar que gostam das polêmicas, mas é isso. A sua vida é assim, a gente... E eu sinto a mesma coisa, porque as pessoas falaram, vocês eram, né, família margarina e tal, mas você falava, olha, gente, hoje eu briguei com o Paulo. Tipo assim, cara, não, entendeu? Tem esses perfis, existem. Existem, eu concordo, mas eu também não era. Entendeu? Só que quando eu brigava, eu não aparecia. É eu diferente. também, né? eu também. Eu não consigo, pra mim é muito difícil. E ele já conseguia de boa ali. Então tá tudo bem, cada um tem o seu perfil, né? O seu jeito. É porque o perfil masculino é mais racional. 100%. Entendeu? Eu sou coração, filha. Então eles conseguem separar, tipo, agora eu vou trabalhar, então eu desligo aqui e vou. E homem é assim, né? Vou trabalhar, estou trabalhando. Ponto, está trabalhando. A gente não, a gente pensa no jantar que a gente vai fazer. Isso. O que a gente vai fazer amanhã de manhã com as crianças. Se lavou o uniforme, se não lavou, é a loucura. Mas, Babi, uma coisa que eu tô aprendendo é que todos nós, tanto o homem quanto a mulher, nós temos o masculino e o feminino dentro da gente. E isso é desequilibrado. A gente, pode ser. Como nós nascemos do sexo feminino, né, do gênero feminino, a gente a nossa vida é moldada através desse feminino, que é mais emocional, que é mais isso, que é mais aquilo. Só que o nosso masculino dentro da gente, que é o lado nosso mais racional, mais prático, mais de ação, mais de concretizar e tudo, ele precisa ser aflorado também. Senão isso fica desbalanceado. Isso é verdade. Né? Mas no homem também deveria. Né? No homem também. O homem também deveria aflorar mais o feminino. O homem é pior ainda, porque existe muito... Existe muito ainda essa crença de que homem não chora, de que homem não pode ser sensível, tem que ser forte. E homem tem que ser forte e tal. Então, o masculino, os homens aprenderam isso, né? E aí o feminino quase que não existe. Isso é verdade. Quase que não desabrocha. Então é muito discrepante. O ideal é você equilibrar dentro de você o masculino e o feminino. Se não, por exemplo, qual que eram os meus desafios? Agir. Pontualidade, você sabe disso? Sim. De não sei o quê, papapá. E agora, quando eu tô equilibrando, eu cheguei aqui 4 horas em ponto. Arrasamos. E você chegar em ponto no lugar, ser pontual, cumprir com as suas responsabilidades, isso é o nosso lado masculino. Que legal, você mudou, então. Exato. A gente não tá ainda equilibrado, mas tá chegando muito próximo, né? É um desafio todos os dias. Enfim, a gente já foi longe. Tava falando do divórcio, mas eu queria saber como que as crianças lidaram com isso. Não foi fácil. Sério? Foi super desafiador. Até que você falou, o Henrique agora tá fazendo terapia, né? Sim, foi um momento muito desafiador. Porque, ao mesmo tempo que eles entendiam que existia muita coisa que não estava legal, não estava mais como era antes, eles construíram aquilo na ideia deles, né? Aquela família unida. Então, imaginar isso diferente para uma criança... Né? É muito difícil. Então, foi muito desafiador. Mas, assim, eu falo que a minha decisão foi, claro, por conta do que eu precisava para mim naquele momento, né? Sem arrependimento. Sem arrependimento nenhum. Porque, mas eu sou muito decidida. Eu demoro, porque não foi uma coisa rápida, as pessoas acham que foi rápido. Eu sou igual. Mas levou um tempo muito grande, um tempo de tentativas, um tempo de vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não sei o quê. Mas quando eu decido... Eu também, nada que volta atrás. Nada. Eu também não. Eu sou muito decidida. Eu também, amiga. Muito decidida. Mas eu pelejo antes. Também. Eu também. Eu sou uma pessoa indecisa. Sou extremamente indecisa. Só que é aquilo, quando eu decido, é isso. É isso, não, entendeu? Não tem não mais, nada que volta atrás. Mas... E aí eu fui. Aí quando eu fui, eu entendi. Não, eu vou ter que... Vai ser desafiador com as crianças. Mas aí eu fui trazendo, fui mudando, fui me curando. Outra coisa, quando você muda, tudo muda. Sim, isso é verdade. Então, quando eu olhava pro Henrique e pra Laura, tendo os desafios que eles tiveram depois da separação, eu olhava pra mim, alguma coisa em mim ainda não tá. Eu preciso Nossa, revisitar a gente falou isso no podcast. A gente falou isso. Nossa, então, muito alinhado. E também a sua questão com o Paulo.
Exatamente. né? Que passa pras crianças. Porque, assim, dá vontade de, às vezes, chutar o balde, fazer um monte de coisa e não sei o que, dá. Mas eu tive que, naquele momento, tentar fazer desse relacionamento agora, que não era mais um relacionamento dentro de uma casa, dentro de um lar, era um outro tipo de relacionamento. Eu tive que fazer isso dar certo. E aí vem o nosso lado feminino, que se a gente ancora isso de uma maneira forte, a gente tem um poder que é gigante. Isso é verdade. É um poder gigante de estimular e conduzir para uma situação que seja mais positiva, né? Então, muita conversa, muita paciência, muito redirecionamento, muita praticidade também. Eu entender o lado dele prático e racional, sabe? Sim. Aprender com isso para eu Entendi. conseguir. Foi muita coisa que Pra aconteceu. poder a sua vida andar também, né? Pra Com minha as vida crianças também, que reflete, né? E a amiga, a peça rara, ela surgiu... Você tá ainda, não? A peça rara, então. A peça rara foi num momento muito importante da minha vida, porque foi assim, quando a peça rara foi meio que também um estopim pro final do meu relacionamento. Para quem não conhece, é uma loja, é um brechó. Eu investi num brechó, ainda tava com o Paulo na época. Foi no finalzinho, né? Isso. Mas foi um desejo muito meu. O Paulo ainda tava, né, receoso. Mas como eu sabia do perfil dele, eu falei assim, Vou arriscar. vou. E foi também uma tentativa de, eu quero salvar o meu relacionamento. Porque eu acreditava que, como a gente trabalhava junto, nessa dinâmica muito de digital, Total. entendeu? Isso também tinha desgastado muito. E eu sentia, não, a gente precisa de uma outra fonte de renda em que ele faça algo que ele realmente gosta, sabe? Que ele coloque os dons dele, que é mais analítico, financeiro, essas coisas. Aí eu falei assim, é isso. Surgiu a oportunidade de investir no brechó, assim, é isso, né? Ele cuida do financeiro e eu fico na parte do marketing. Mas o relacionamento já não estava, sabe? Já estava muito desestruturado. E é como um filho. Um filho não salva relacionamento. Não, claro que não, exatamente. Uma casa nova não salva um relacionamento. Não vai salvar. Um negócio também não salva, né? E foi nem nítido depois disso, né? Que a gente estava realmente em tempos opostos. Mas eu falo que a loja foi um ponto muito importante, porque eu não tinha como na época assim, como que eu vou sair desse relacionamento sem uma coisa certa? Porque o nosso trabalho como influencer, você sabe, é volátil. Totalmente. Né? Totalmente. E tá piorando por conta assim, as pessoas... O governo, primeiro. E segundo, que tem muita gente hoje em dia. Com o TikTok... A concorrência. Exato. Com o TikTok, acho que as coisas tá... E também tem a questão daquele trabalho UGC. Você já ouviu falar? Que é, por exemplo, qualquer pessoa pode fazer hoje, eles cobram um valor super pequeno pra você divulgar um produto, você não precisa nem aparecer. E tem muitas empresas contratando isso hoje. Entendi. Então, nosso valor, ele cai. E pessoas que aceitam valores baixos, a gente desvaloriza o nosso trabalho. Perfeito. Então, assim, a carreira de influenciador, eu amo o que eu faço, mas eu acho que todo mundo tem que ter um plano B. E eu concordo com você em relação a isso, quando você falou da peça rara, tudo. Exatamente. Porque é volátil. Era meu plano B. E assim, depois que eu me separei... E assim, quem tá num relacionamento desafiador e quer se separar, principalmente as mulheres, sempre empacam nessa parte do financeiro. Total. Independência financeira, você ter a sua independência financeira, é tudo. É tudo. Dentro do relacionamento, ou fora do relacionamento, ou saindo dele, né? Então... A loja foi porque eu era muito dependente emocionalmente e financeiramente. Apesar de ter o dinheiro sendo meu, né? Ainda tinha essa dependência até estrutural, sabe? Então, a loja foi assim, é isso. Com a loja, eu consigo sair de forma tranquila, porque eu tenho filhos, eu preciso alugar um apartamento, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Então, a loja foi, assim, muito um ponto crucial para isso. E você encerrou? Você acredita? Quando? Repassei a loja. Nem contei ainda. Mas vai contar Vou quando? contar antes do episódio sair, porque eu já vou contar essa semana. Mas foi bem no começo do ano. Porque foi recente. Porque eu engravidei, foi tudo muito louco, né, Babi? Sim, a gente tem que passar ainda. Então vamos. Tá, e você. Peça rara que deu super certo. Muito certo. Muito certo. Muito certo. Muito certo. Eu tinha uma questão muito grande minha, que era
que fazia parte dessa nova Fran que estava surgindo, que é essa coisa do meio ambiente, de pensar na sustentabilidade, né? De pensar no planeta, de pensar na natureza e etc. Então, o brechó, ele é muito isso, ele ressignifica as roupas, né? Sim. Então, Esse propósito, né? De repassar exatamente, roupas boas. exatamente. E Tirar aí... um pouco o que está consumindo, esse consumo desenfreado que a gente tem, né? Do material, ressignificar isso, colocar mais significado, né? E eu sei um pouco da sua história com o Michel, né? Ah, Que você conheceu no aplicativo, não foi? De exato! relacionamento, eu Porque, Babi, lembro. meu, não sei se você teve, você teve, que a gente conversou sobre O isso. quê? Porque eu não sou da época de aplicativo de relacionamento. Não, eu não tenho paciência nenhuma, Quando amiga. eu casei, não Não existia. existia? E aí, no meu casamento começou a surgir. Então, as amigas minhas que estavam solteiras falavam: tô no Tinder, tô nisso, tô nisso. Não sabia nem o que era, como que fazia um perfil, não tinha noção. Quando eu me separei, aí vieram as minhas amigas: você tem que fazer um perfil. Aí eu, imagina, não sei, acho que eu não tenho, né? Não, tem que fazer, Fran, tem que fazer. Aí lembro que a gente sentou junta e começou a escolher as fotos e tal, falar o que. Bem nesses filmes de comédia romântica que conta, né? Aí colocou as minhas fotos, a minha bio. Eu coloquei uma bio toda intelectual e tal. E assim, no começo eu ficava assustada com a quantidade de gente e tal. Foi um mundo muito novo pra mim. Mas foi muito importante pra reavivar minha autoestima. Total, amiga. Falar assim, nossa, porque eu acho que eu tinha perdido até aquele senso. Sou bonita? Será que eu sou bonita? Olha, aí você fala, não, eu sou realmente. Olha quanta gente Será que eu sou falando comigo. desejada? Então, eu acho que essas experiências, você entrar num aplicativo, você ir numa balada, você subir num camarote, você subir num palco, são experiências que a nossa alma pede pra gente ter aprendizados, pra gente ressignificar as coisas. Então, o momento de eu entrar no aplicativo foi assim, acho que foi uma coisa assim, eu preciso ressignificar que eu sou uma mulher desejada, que eu sou uma mulher bonita. E isso eu entendi logo. Sua autoestima também, óbvio, minha né? autoestima. E como que foi você que... Eu que dei curtiu? Não, Você foi que... ele. Ele fica assim, não sei o que. A gente fica no jogo assim. Foi ele que me mandou uma curtida Aí você lá. deu match. Aí eu dei um match. E a gente começou a conversar. Só que conversa um monte de coisa e fica lá naquela conversa e nunca que ele pedia pra ver. Aí eu falei, será que é de verdade? Eu ficava olhando as fotos, será que é fake as fotos? Sabe? Você fica numa coisa assim, né? E aí um dia ele falou assim, ai, você não pareceu mais, né, e tal. Eu falei assim, eu acho que você... Não quero ficar aqui nesse aplicativo, porque eu não sou daquilo, né? Eu queria ver, encontrar e tal. Lógico. Aí ele falou assim, não, então vamos se encontrar. E aí a gente marcou o encontro e o encontro foi lá até, inclusive, lá na loja. Ah, é verdade, acho que eu lembro. Aí, até pra minha mãe, eu falei que eu tinha conhecido ele lá na minha loja, que não foi mentira. Pessoalmente. Pessoalmente foi lá, exatamente. E aí ele foi lá na loja, a gente se conheceu e foi, assim, uma coisa incrível. Olha, conexão. Conexão fortíssima. Ai, que legal. E conexão de alma mesmo, sabe? E aí eu olhei pra ele e eu falei, gente, foi abril? alguma coisa diferente. Foi abril? Olha... Não, a gente Não, peraí, do ano passado, né? Nossa, foi do ano passado. Um ano quase juntos. Já fez um ano. Meu Deus. Foi final de abril. Final de abril você conheceu ele? Final de abril. E você engravidou da Aurora? Eu engravidei da Aurora 3 meses depois. Meu Deus. E como que foi tudo isso, amiga? Conte-me. Peraí, não, fiz as contas erradas. Eu conheci ele no final de fevereiro e engravidei da Laura. Da Laura? Da Laura. A Laura já tinha engravidado faz tempo, da Aurora. Engravidei da Aurora no final de maio. Nossa, logo depois do carnaval você conheceu ele? Logo depois do carnaval. Foi mesmo. E foi exatamente isso, porque ele viajou no carnaval, eu curti o carnaval junto com a você. Gente. A gente de anjinha e tudo. Não, eu lembro, super, fazendo live na Praça Rara. Exato. E aí, depois eu conheci ele, e aí a gente já começou, nem teve, tipo, vou namorar, que não sei o que e tal. E aí, logo depois, eu engravidei. Foi eu lembro que vocês foram viajar, não foi? Foi. Num lugar mais romântico. Eu não tinha nem falado na internet que eu tava, tipo, conhecendo outra pessoa. Não, mas viram chinelo. Virou o chinelo. Na viagem que você tava tendo, não foi? Isso. Aí todo mundo, gente, de quem é esse chinelo? De quem é esse chinelo? Eu lembro disso. Os gafes que a gente dá, né? Eu lembro. Eu tava escondendo, que eu não queria falar, eu tava esperando um tempo, né, pra falar e tudo. Sim. Até pra saber, né? Se era ele e tal, não vou ficar falando, né? Então, mas vocês nunca conversaram
sobre, tipo, você tem expectativa de namorar, não tem, você quer curtir a vida, só quer ficar? Nunca? E sabe que eu tava numa vibe tão assim, deixa acontecer? Ah, Deixa acontecer naturalmente. E aí eu falei assim, não quero. A gente tava se curtindo. Mas nem ele nunca chegou a Não. falar. Mas a gente sabia que tava tendo algo muito intenso, Tá. que era muito forte. Ah, então ele também queria. Ele também queria. Tá. Mas uma coisa que ele tinha me perguntado, assim que ele conheceu, ele falou, ai, sabe o que me pede de te pedir em namoro amanhã? Aí eu falei assim, o quê? Porque eu acho que você não quer mais ter filho. Você tem 2 filhos. E eu quero ter um filho Mas ainda. ele tem um filho já? Ele tem uma filha de filha? 22 anos. Caraca. E ele teve com 17. Tipo sua irmã. É, exato. Eu falo que a Gabi é minha amiga. Gabi, beijo. Ah, Gabi. E aí ele foi pai muito cedo, né? Então ele queria ter essa experiência novamente e tal. Aí ele falou assim, eu vou me envolver com uma pessoa que não vai querer ter filhos mais. Aí eu peguei e falei pra ele. Foi num show do Lollapalooza. Lá no Lollapalooza, que ele falou isso. Aí ele falou então assim... já tinha intenção. Já. Aí eu falei assim, o que impede de eu ter outro filho? Nada impede. Eu falei assim, quem disse que eu não quero ter, né? Você não perguntou pra mim. Você já afirmou. Não, isso é possível, e tal. Foi um momento muito, muito bom, assim, no show. Era um show do... como chama? Arcade Fire. Eu acho que é. Um show lindo, maravilhoso. Então vocês já estavam ficando sério. Ficando sério, mas não existia nada declarado, sabe? Sim. E aí aconteceu. E assim, eu não vou falar assim, foi obra do destino. Eu tava no meu período fértil, final do período fértil. Acho que eu lembro disso que você comentou. Finalzinho do período fértil. Caraca. Eu falei assim, ixi. Mas eu pensei, nossa, eu tenho 38, 37 nova, amiga, nova. e tal, não sei o quê. Será, né? Não vai ser tão fácil assim, né? Ah, pra engravidar. Exatamente. Aí eu pensei, nem tô tranquila. Mas eu acho que eu já tinha aceitado a Aurora desde o começo, que a Aurora é... A gente vai falar. A gente vai falar dela, mas ela é uma bênção na minha vida. Eu imagino, eu imagino. Eu acho que Deus escreve tudo certo. A gente tinha aceitado isso já, eu e ele. Por quê? Inconscientemente a gente tinha aceitado. A gente tinha aceitado a Aurora. Eu tenho isso comigo, sabe? Pela maneira que se construiu e tudo. Nosso relacionamento tão rápido, tudo acontecendo. Então. Tinha que ser. Eu falo. E aí, final. Ele que signo que ele é? Ele é virginiano. Nossa, porque eu já ia falar, nossa, ele é intenso, né? Mas não é racional virginiano. Só que o ascendente dele é Libra. Ah, óbvio. Equilibra. Super óbvio. E, amiga, você é... Eu sou escorpião. Com o meu ascendente é Áries. Eu também, meu ascendente é Áries. Eu tô geminiana, bem. Ascendente Áries. Meu Deus, 2. Por isso que a gente explode. Nossa, amiga, a Áries é tenso, assim. Pra equilibrar é desafiador. Exato, totalmente. Eu sei. E aí tá, aí você engravidou final de maio. Engravidei final de maio. Quando você descobriu? Como que foi? Tipo assim, você desconfiou que você tava grávida? Como que foi? Tipo, você não desceu a menstruação? Não desceu a menstruação e tava vindo tudo... Porque o meu ciclo, eu parei de usar anticoncepcional, tirei o DIU, isso antes de me separar. Porque eu queria, justamente minha busca do autoconhecimento, já te falei sobre isso, inclusive. Na minha busca de autoconhecimento, o ciclo, você entender o seu ciclo. Como funciona o seu corpo. Porque o nosso corpo é a nossa máquina, é a máquina que a gente conduz, né? Então, é imprescindível que você conheça o seu corpo. E a mulher, então, é imprescindível que conheça o ciclo. Então, você queria tirar tudo? Eu quis tirar tudo para eu conhecer o meu ciclo. Bem natural. Para eu ciclar, para eu entender. Porque com o DIU eu não menstruava, não descia para mim. Então, eu não menstruo, eu não gosto, eu odeio. Então, tem que tirar. A gente aprendeu a não gostar de menstruar, a gente aprendeu a ter nojo. É natural, né? Mas se a gente entende o poder. E o ciclar é um poder feminino que o homem não tem, por exemplo. Entendeu? É uma maneira muito forte, intuitiva, magistral mesmo, de curativo, entendeu? Então, eu comecei a ler muito sobre isso, entender muito, eu quis entender o meu corpo. E a partir do momento que eu consegui entender os meus ciclos, nossa, muita coisa mudou. Uma chave mestra chegou na minha mão, sabe? E aí, eu sabia exatamente quando eu pude, porque quando você entende o seu ciclo, a gente vai já para outra parte, né? Quando você entende o seu ciclo, você sabe o momento que você pode assinar um contrato e o momento que você não pode assinar um contrato. Tipo TPM, você não pode assinar um contrato, tipo isso, amiga?
Ou não? Tem momentos de reflexão, momento que você tá, por exemplo... É que você é muito evoluída, amiga. Então, tipo assim, eu tô Você na também. Não, eu sei, mas eu tô tentando entender o que você tá falando, assim, Você sabe? tá Tô entendendo? processando. Porque o ciclo, as fases do ciclo da mulher, elas indicam exatamente quando, por exemplo, quando você tá ovulando. Aham. Quando você tá ovulando, você tá numa época muito criativa. Você tá brincando? Claro! Você pode sentar e escrever um texto, você quer escrever um projeto. Você tem que escrever o projeto quando você estiver ovulando. Porque você tá no Faz auge sentido da sua isso. Faz muito criação. sentido. Você não tá com TPM. vontade de fazer sexo, você tá pantera, você tá Verdade, faz leoa, muito você sentido. fica mais Feliz. bonita, feliz. Então, é sua criatividade aflorando. Então, você Nossa, senta e faz escreve um muito sentido. projeto, você escreve em segundos, sabe? Gente, faz muito sentido. Eu nunca tinha pensado nisso na minha vida. Agora, na época que você tá sangrando, você vai para sangrar, aquela época da TPM, aquelas semanas que você tá na baixa, que você tá mais nervosa, que você tá mais sensível, nessas épocas você tem que se resguardar, porque é uma época de reflexão, é como a lua que tá minguando. A lua tá minguando, me arrepia, que é muito, muito conectado Ah, gente. a gente com a lua Lua. e tal. Então, a lua tá minguando, ela tá se preparando para depois ela crescer de novo. E é exatamente a gente. Quando a gente tá no período de TPM, é a nossa lua minguando. Então, a gente tem que ficar mais no nosso centrado, com o nosso eu, entendeu? Reflexiva, Uhum. pensando nossos desafios, pensando em ressignificar as coisas. Depois, a lua começa a crescer. E aí É quando volta o você ciclo de volta o novo. ciclo de novo, aí você volta de novo nesse período. E Então, você tinha certeza que não tava mais no período fértil? aí voltando para esse Ah. momento, eu tinha certeza que eu tava na minha ovulação, porque eu tava, uau! Mas quando você engravidou, quando você engravidou, Eu não precisava nem olhar no aplicativo. você sabia que tava ovulando? Eu sabia que eu tava E por que ovulando. você fez? Sabia que eu tava no final da minha ovulação. Entendeu? Ah, Mas tá. foi um ato que não foi muito programado que aconteceu, Entendi, né? entendi. Então, acabou que quando aconteceu, eu falei assim, nossa, eu já sabia, eu tô no final da minha ovulação. Mas, Vai dar nada. ah, nem tá nessa fase, eu tô em outra fase. Eu pensei assim, a minha energia é outra agora, Aham. né? E tal, que não sei o quê. Mas agora eu sei que eu estava buscando essa experiência e ele também buscando essa experiência. Hum. E a E ele já Aurora tinha falado sobre filhos, né? No show, já tinha inclusive. falado, a gente estava intencionando isso de uma maneira muito forte. Nossa, E quando você intenciona e joga pro total, universo, energia total, concordo. vem, vem. Concordo, O universo concordo, escuta o que você quer. concordo. Você pode não fazer isso de forma consciente, tipo, eu quero ter um filho, mas por dentro eu estava sedenta por uma experiência de ter um filho, porque quando você tem um filho, você tem um amor, e eu Uhum. estava em busca um amor incondicional, um amor genuíno. Eu estava em busca desse amor Que genuíno, lindo. depois de uma decepção, Sim, depois de um momento desafiador, sim, entendeu? você Que eu precisava tive. disso. Não só o Michel como parceiro, Uhum. mas a minha A busca uni- por esse amor verdadeiro era tão forte, era tão genuína, a minha intenção para o universo, que eu queria um amor de verdade, que eu não tinha desistido do amor, que eu queria um amor de verdade, era tão forte que o universo me mandou um parceiro e mandou um filho. Gente, quando você descobriu, você, tipo assim, viu que a menstruação não desceu? Minha menstruação não descia, estava atrasada 4 dias, mas eu pensei, Hum. porque assim, logo eu descobri que minha mãe estava com Com câncer. câncer, eu lembro. Então, aí descobri que minha mãe estava com câncer, minha menstruação estava atrasada 2 dias já. Nossa, E aí eu peguei e falei assim, é é psicológico. psicológico. Porque tava todo nesse movimento e tal, dela fazer exames e tal. Aí deu confirmação, aí ficou mais 3 dias sem vir, eu falei assim, é psicológico. Psicológico, não tá descendo porque é psicológico e tal. Aí no 6º dia de atraso, eu falei assim, eu vou fazer um teste por desencargo de consciência. E aí eu falei pro Michel, compra aí um teste mais barato. Mais barato, vem cá, a gente vai fazer. Vocês fizeram juntos? Fizemos juntos no banheiro. Nossa, essa Meu cena Deus, que loucura. maravilhosa. Eu sentada no banheiro fazendo teste e ele lendo a A bula bula! do teste. Eu nem lembrava mais dos pauzinhos, né? Não. Aí o resultado positivo já estava na minha mão, eu já estava lá e o Michel no fundo, assim, se der 2 pauzinhos, É positivo. é positivo. Senhor. E eu assim já processando aquilo, né? E como eu já tinha entendido que nas minhas buscas, nos meus estudos, né, eu tinha ido, assim, feito até uma dinâmica de voltar no útero da minha mãe. Eu te contei isso? Não. Fui fazer uma dinâmica, inclusive te chamaram para
pra esse evento e você não foi, eu acho. E eu vou falar pra Não você ir. fui. É um evento que você vai pra se desbloquear. Não vou falar o nome aqui, mas depois a gente Eu acho conversa que eu nos lembro bastidores. disso que você me falou. E aí foi nesse evento que eu fui e fiz essa dinâmica de voltar no útero da Pra minha mãe entender. pra entender e viver a situação. E eu entendi que tudo que a gente realmente passa, a nossa emoção, o nosso emocional, tudo vai se formando através, desde o primeiro momento. Então, desde o momento que a sua mãe aceitou ou não aceitou aquela gravidez de maneira plena ou não, Sim. você estava falando sobre constelação, né? Então tem Sim, muito a eu ver tô isso. lembrando, total, 100%. Esse momento é também muito crucial para o emocional da criança, né? E eu sei que algumas coisas, porque minha mãe, ela me teve com 42 anos, depois de 5 filhos. Caraca, você foi a última. Eu fui a última. Ela achava que ela nem podia mais engravidar, Nossa. que ela estava entrando na menopausa. E aí, nesse momento que ela descobriu que ela estava grávida de mim, o mundo dela desabou. Então, ela foi contar pro meu pai nem acreditou que era dele. Imagina a Você não bagunça. queria repassar isso também pra sua filha. Então, eu entendi que alguns desafios meus emocionais, até a minha dependência emocional, um monte de coisa, também tinha começado nesse momento, sabe? E aí, depois, claro, minha mãe nasceu, minha mãe me aceitou, meu pai também, foi tudo isso. Mas existiu um desafio muito grande nisso. Mãe, te amo, maravilhosa. Também foi difícil, também seria desafiador se eu tivesse no seu momento, naquele momento. Então, todo mundo que passou por isso é desafiador. Sim, Não é o que a existe gente... julgamento, sabe? Não, e é o que a gente fala, se não fosse sua mãe, você não estaria aqui, seus filhos não estariam aqui. Nossa, honro, agradeço, tenho muita gratidão, amo muito. Quem me conhece sabe que eu amo muito minha mãe. Sim, amiga, é nítido, dá pra É ver. nítido. Óbvio. Mas, assim, existiu isso no gestar dela, né? Então, quando eu tava naquele momento, segurando aquele teste de gravidez positivo, Veio tudo isso na cabeça. eu sabia o que eu precisava passar pra ela naquele momento. Entendi. Então, eu lembro que eu fechei os meus olhos enquanto o Michel tava lendo a bula. E ele sem entender ainda. Peraí, amor, mas eu não entendi, tá grávida ou não tá grávida? Nesse momento, eu fechei os meus olhos e eu falei assim, filho, Te recebo. te recebo. E não vou mentir, tá difícil, não vai ser, tá desafiador, esse momento é um momento desafiador, então por isso que meu coração tá acelerado, por isso que você tá percebendo tudo isso agora, eu tô tensa, eu tô com medo, sim, né? Mas eu te recebo com muito amor. Eu quero muito que você faça parte da minha vida. Eu lembro que eu fiz esse pensamento muito porque eu tinha feito essa dinâmica, eu tinha recebido essas informações, e depois eu me aprofundei muito, li, conversei com a minha mãe, sabe? Então é a busca pela sabedoria que faz a gente evoluir. Naquele momento eu me senti muito evoluída de estar fazendo Lógico, sem essa dúvida dinâmica. alguma. Foi como se eu estivesse constelando ali all time, né? Sim. Na hora. E aí. E a reação dele? E aí, aí eu peguei e pensei assim, depois que eu fiz meu pensamento, eu pensei assim, agora eu vou contar pra ele. Isso tudo na minha mente, tá? Tá. Eu processando. Agora eu vou levantar e vou contar pra ele. E independente da resposta dele, é amor. Isso é amor. E eu tô preparada pra isso. Porque eu já passei por coisas desafiadoras também e eu superei. Eu já passei por uma separação e eu superei. Sim, forte. Você é uma mulher forte, óbvio. Então tá tudo bem. Independente da resposta dele. Eu olhei pra ele, contei, mas eu intencionei muito forte. Por isso que é isso. Quando você intenciona uma coisa, não importa, às vezes vem em segundos a resposta. Eu intencionei isso muito forte. Eu levantei e contei pra ele, eu estou grávida. Ele olhou, botou a mão na cabeça, assim, abaixou, assim, na parede, ficou, assim, um tempo. Aí eu intencionando. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Porque se você talvez né? derramasse lágrimas ali, acho que a situação poderia ser bem pior, né, Eu amiga? falei assim, não, eu tava muito emocionada, mas eu falei assim, tá tudo Sim. bem. Tá tudo bem. A reação dele, tudo bem. Sim, eu normal. também tô com medo, eu também tô, Lógico. né? Cada um expressa de um jeito. Mas tá tudo bem. Aí ele levantou, aí ele me abraçou, olhou assim pra mim e falou assim, agora é pra sempre. Ele falou, amor, te amo. História de amor, gente, que delícia. E aí ele me abraçou e falou assim, agora a gente vai ser uma família. Eu quero muito também, eu tô muito feliz, tô com medo, mas tô muito feliz, mas e agora a gente vai ser pra sempre.
Ai, que Você tá lindo. entendendo isso, né? Eu tô Sim. entendendo e tal. E foi um momento muito lindo mesmo. Então, a gente recebeu a Aurora com muito amor, E desde o começo. quando você descobriu o diagnóstico? É, Porque isso, eu não lembro se você ter falado na eu internet. falei, tem um vídeo meu sobre isso. Quando você descobriu? É, quando eu descobri. Hum, Tá no meu Instagram, mas hum. vou contar pra você com muito amor, com muito Ah, carinho. sim. É, a gente, a Aurora, ela tem síndrome de Down, né? A trissomia do cromossomo 21. E a gente não descobriu durante a gravidez da gestação. Quê? Não. A gente fez todos os exames, todos o pré-natal direitinho. Mas não tem um exame específico pra isso? Sim, é o morfológico. E não deu no Não deu. morfológico? O osso nasal, são Ah, algumas características sim. durante o ultrassom que você consegue ver, né? Então, a ausência do osso nasal é uma das características. A Aurora tinha um osso nasal Ah, nela, tem. A nuca, o tamanho da nuquinha, sim. tava Tudo. tudo ok. O fêmur, tudo ok, sabe? Então, todas as características que precisava ver no ultrassom Morfológico. foi tudo ok. Então, tava tudo certo. Mas qual que é a explicação do médico? Mas existem sim, não é 100% confiável. Assim como não Hum, tem um DIU 100% confiável, um método medicina não anticoncepcional, é 100% não confiável. é. Exato. E aí a gente vai para onde? Para Deus, Sim. né? Então, não tenho dúvida disso. E é uma alteração genética, né? Uhum. E apesar de muitas outras pesquisas e tudo, a maior é uma alteração genética. Então, é uma alteração do cromossomo Hum. 21, que ao invés de ter 2, tem 3. Tem 3. Isso, por isso que é trissomia, Entendi. né? E você descobriu quando? Quando ela Quando nasceu? Aí, quando ela Você tá nasceu. brincando? Não. Peraí, mas antes você sabia, você tinha, assim, tá, você soube o sexo quando? Sim, sobre que ela era uma Sim, menina e mas você tudo soube, certinho. No ultrassom. Ah, tá, mas você não fez nada pra internet, né? Fiz a Amiga, eu não lembro revelação. Te disso. convidei pro chá revelação, Babi. Gente, É minha cabeça tá sério? péssima. Babi sendo Babi, maravilhosa. Gente, E eu amo tanto, amiga, amo. também, Eu mas também assim, dou várias gafas com tudo você, bem, tá então, tudo tudo bem. bem, gente. Vamos lá, como foi essa revelação? Tá, mas aí, tipo, você sentia que era menina, não? Não eu sentia. Sentia? Sentia. E qual que foi a escolha? Tem algum significado, Aurora? Aurora, sim. Qual que é o significado? Muita gente fala que é princesa, né? Mas Aham. não, a aurora para mim é o sol, né? O nascer do sol, Que a aurora do lindo. dia. E é o recomeço. Então, para mim, a aurora significa um novo começo. Caraca, você já tinha escolhido o nome dela. Já te escolhi o Ai, amiga, nome. que lindo. Não faz eu chorar. Não, é muito emocionante, que é tudo, sabe? Você fala tudo, parece que é tudo escrito E eu por não Deus. tinha descoberto, né, o diagnóstico. Sim. E já tinha escolhido o nome dela, Aurora e tudo. E quando ela nasceu, foi de parto natural, sem analgesia. Um parto rapidinho, de 3 horas. Ah, uau. Aham, Maravilhoso. 3 horas. E ela nasceu prematura. Ah. Ela nasceu com 36 semanas. Eu nem tava esperando. Tudo sem Era pra ser esperar. fevereiro. Era pra nascer em fevereiro. Ia ser Era pra aquariana. nascer, era pra ser aquariana. Ela quis nascer no dia 18 de janeiro. Às 3h33 da tarde. Em Uau. ponto. Ela nasceu às 3h33. Uau. E aí, como que foi? E aí nasceu, eu não percebi nada de Aham. características físicas e Aham. tudo. É que ela não, eu não sei, é engraçado, mas ela aparenta, assim, tipo... Se você olha bem, se você conhece, você Aí sim. identifica. Mas para pessoas que não têm muito convívio, que não têm muito Eu contato, não... É, se você não entendeu? falasse, eu não iria... Não iria reconhecer, É, amiga. muita gente não reconheceu, mas Eu não muita gente reconheci. reconheceu. Muita gente, Sério? Nossa, eu não reconheci. Passou despercebido. Aí no outro dia a pediatra foi e falou: Você ficou com ela e não... Nem... "Não, nada. E ela mamou? Mamou, desde que saiu já Oh, meu mamou. Deus. Aurora é evoluidíssima. É uma Oh, meu antiga. Deus, que linda. E ela é uma princesa mesmo. Ela é maravilhosa, muito evoluída. E E aí, aí, no no outro dia dia, a seguinte? pediatra foi lá no quarto e falou: Olha, a Aurora tem algumas características da trissomia do cromossomo 21, que é a síndrome de Down. Aí eu já, né? O Michel também, né? O Michel nem sabia o que era. E o que é isso, né? Mas aí ela falou assim: não, ela tem algumas características, só que a gente precisa fazer o exame para entender, né? Se é realmente e tal, que chama cariótipo. Esse exame, ele vai pegar o DNA Ah. e vai fazer a contagem dos cromossomos.
É um Se exame tiver até fazer. muito bonito de ver a imagem, assim, sabe? Sério? De ver, se você buscar na internet exame cariótipo, é muito interessante. Você vê o DNA, é um pouco de sangue e você vê os cromossomos se alinhando ali, né? Ai, que Como se fosse legal. uma dança, né? Uhum. E aí, no caso dela, identificou que eram 3, né? 3 cromossomos. E aí foi identificada a trissomia e aí bateu o martelo na síndrome de Down. Não, não vou mentir, Babi. Foi desafiador receber Claro, a notícia. óbvio. Foi desafiador. E pro Michel também, Pro Michel também foi óbvio. desafiador. E na minha família eu tenho 2 sobrinhas. A São filha da minha gêmeas? irmã, não, a filha Ah, da minha irmã, Eliane. ah. Eliane, te amo. Maravilhosa. A Luana, minha sobrinha, tem 22 anos. Ah. E o filho dela, o Luiz Eduardo, Você tá brincando. casou e teve a filha dele, a Luna, que tem Também. 4 aninhos, que também tem síndrome de Down. É genético? É hereditário, né? Desculpa, Genético é Não hereditário existe isso? comprovação Científica. que seja hereditário. É realmente uma alteração genética, é essa a comprovação. Mas na minha família eu tenho 8 pessoas com síndrome de Down. É. Na minha família, por parte da minha mãe. Ah, então faz muito sentido. Mas Não. não é hereditário. Você pode pesquisar que não é hereditário. Gente, que Assim, existe. Como tem casos, né? Existe estudos tentando comprovar isso, mas não existe comprovação ainda que é hereditário. Mas o lado espiritual ele explica muito, né? Por quê? Eu fui pesquisar, tô Conte-me. pesquisando ainda, né? Mas falam de uma linhagem solar, quando a família recebe muitos, porque a síndrome de Down, a criança com síndrome de Down, o adulto, a criança, é um ser muito, muito Evoluído. puro de amor. Ah, tá. E E evoluído. Falam evoluído. que é muito evoluído. Porque o que caracteriza mais a síndrome de Down é uma hipotonia. O que é hipotonia? É uma lentidão, um pouco assim, os movimentos, a parte muscular, né? A face, a hipotonia é um relaxamento, é muito relaxado. Então a língua fica para fora, de tão relaxado que a criança é. É relaxamento muscular. A criança tem mais desafio para sentar, por exemplo. O tempo dela é diferente do nosso tempo. Entendeu? E ela aprende tudo. Ela consegue aprender tudo. Não é uma condição. Mas fala que eles são muito inteligentes. Eles são inteligentes, São muito sim, só que inteligentes. eles têm um tempo diferente. E vai depender do estímulo que eles recebem, Sim. da E você família. tá estudando isso? Estou estudando muito, muito. Então, assim, por eles serem esses seres relaxados, puros, são puros de amor, são seres muito puros de amor. Eles estão num tempo diferente do nosso e eles vêm ensinar a gente que não existe tempo certo para nada, que a gente tem que parar de ser ansioso. Que lindo. Que a gente tem que deixar de ser ansioso e acreditar mais nas coisas, Propósito. no propósito de Deus, sabe? Que a gente tem que. E são seres muito amorosos. Você tá aprendendo muito com a Laura, né? Muito, muito. Todos os dias. Você abandona o ego. O que é o ego? Né? Aquela parte de você que quer ser o melhor, quer ser o primeiro, quer ser o mais bonito, que quer ser o mais perfeito, alinhado, o alinhamento do rosto, não sei o que e tudo. A criança de síndrome de Down vem te ensinar que isso tudo é balela. Sim. Que o mais importante é o amor. Que lindo. Porque ama, ama, ama. Eu sei pelas minhas sobrinhas. É um amor que não abandona. É um amor que não corrompe, sabe? Ai, amiga, que lindo. Que não é corrompido. Então, é o que eu mais busquei, o amor verdadeiro. Então, Lá atrás você eu já tinha entendo. falado. Ai, que lindo. Vai se emocionar? Que lindo, amiga. E assim... Porque eu passei, depois da separação, todo mundo falou assim, você vai parar de acreditar, né? Eu não. Eu acredito e eu acredito que eu mereço. Eu mereço um amor de verdade. Eu mereço um amor mais verdadeiro do mundo, porque eu amo assim. Sim. Que eu me entrego, eu sou tão intensa. Eu sou tão pura nos meus sentimentos que eu mereço esse amor verdadeiro, esse amor puro. E Deus me mandou o amor verdadeiro e puro. Amiga. Né? Porque a criança com síndrome de Down, quem tem na família, quem conhece, sabe que é um amor muito puro. É um amor que não corrompe. E os desafios, assim, que você tá lidando hoje? Porque é uma experiência nova, né? É. Então, acho que eu também super estudaria muito pra poder entender, pra poder dar o melhor pro seu filho, pra sua filha, né? E quais são os desafios que são diferentes, assim? É muito a questão do tempo,
Do Porque tempo. eu tive o Henrique, tive a Laura, Ah. por exemplo, a Aurora, por exemplo, tá com 4 meses agora, você pega ela no colo, você acha que ela tem 2 meses, porque ela é molinha, Entendi. ela ainda, porque o tempo é diferente. Entendi. Então, você, às vezes, me dá uma ansiedade de pensar assim, tá tudo bem, né? Mas tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo bem, é Ela- o tempo dela. Ela deve comer mais tarde, então não. Não Não, sabe. eu não sei ainda. Eu tô aprendendo uma coisa com ela também que é muito importante. Eu acho que isso é indiferente se você tem uma criança com síndrome de Down ou não, se você tem filhos ou não. É valorizar o hoje, o agora, o presente. O que eu tô fazendo agora? Eu prestar atenção no agora. É que meu Então, pensamento já foi de ansiosa, tá vendo? tá Olha que vendo? louco. A gente tem que Exato. prestar atenção no agora. Viver o agora também, né? Agora eu tô lidando com ela com esses desafios, que é estimular ela na fisioterapia. Então, se você busca profissionais que vão estimular o seu filho, o seu bebezinho, desde o começo, você já vai garantir muitos passos, né? Você vai garantir uma evolução dele muito melhor. Então, eu tô me concentrando nisso, na fisioterapia, em fazer os exercícios com ela, né? Em estimular ela de diversas maneiras, em dar muito amor, porque o amor, ele cura. O amor, ele é Que lindo curativo, isso, ele é a sim. maior cura de toda a vida, de toda a humanidade. A partir do momento que o ser humano entender isso, ele não vai mais entrar numa farmácia. O amor, ele cura, o amor próprio, o amor pelo próximo, o amor pela humanidade, o amor pelo mundo, pelo planeta. Isso cura. Então, eu tô me dedicando a isso. Amar. Então, é na hora do banho, coisas que eu não fazia antes, assim, de me concentrar tanto, sabe? Sim. Agora eu tô me concentrando mais. É olhar pra ela na hora que eu tô amamentando. Quantas vezes Que você tá delícia. amamentando, você tá no celular, você Total. tá assistindo televisão, você tá falando com alguém no telefone. Então, é eu no colo e olhando pra ela Aproveitar o hoje. e aproveitar o hoje. Emanando lindo. amor, você é maravilhosa, você é valiosa, você é preciosa, você é Ai, inteligente, você é saudável, sabe? Mandando Isso vai essas ser muito importante vibrações. pra ela. Você vai ver. Eu tô Com falando aqui nesse certeza. podcast, ela tem 4 meses. Com Daqui a certeza. pouco, daqui a, sei lá, 2 anos, a pessoa vai olhar esse podcast e vai ver a Aurora e vai ver assim, o amor cura. Caraca, o amor cura. Eu que quero lindo. provar que o amor Com cura. certeza, amiga. E eu vou provar, amiga. Com certeza. Eu vou provar. Ô, Matheus, a gente tem quanto tempo mais? 5 minutos? Eu queria falar mais, mas eu tenho que falar no off, gente. Eu queria falar sobre os seus projetos, enfim, mas tem um ping-pong pra fazer com você agora. Ai, ping-pong, que o Adoro. chat, como que é que você falou? O chat GPT. Gente, eu coloquei lá o ping-pong pra Fran Rezende. É só, tipo assim, mantra, yoga, uma coisa light, não sei o que. Você prefere o quê, sabe? Tipo, você prefere fazer uma yoga ou você prefere, tipo, uma coisa mais light, não sei o quê, good vibes, digamos assim. Mas ele É fala porque assim, eu tô muito nessa fase. muito, Ele puxou amiga. muito. Você já era bem otimista, mas, né? Aham. Mas você tá muito. Acho que tudo veio pra somar na sua vida. E acho que você se curou lá no passado, Aham. foi se curando, e hoje você ainda é melhor do que quando você tinha se curado. Exato. Mais espiritualizada, mais centrada. Outra Fran. É outra Fran, amiga. Amiga, muita Olha evolução. como que pode isso. Mas isso é o despertar. Quando você fala de despertar, você fala desde esse... Porque a cura, ela é constante. A gente tá aqui para evoluir, a gente vai evoluir até tudo, até sempre. Não existe um final da evolução. A gente tá aqui para aprender, né? Mas quando você ouve esse chamado pro despertar mesmo, né? E você segue isso com muito amor e cada vez mais tirando medo e acreditando e tendo fé e indo e seguindo a sua intuição, seguindo o que você pensa, fazendo com que seus pensamentos sejam reflexo de uma coisa boa e luz, né? Cuidando das suas sombras, você vai se encontrando de uma maneira que você fala assim, caramba, tira tudo, você vai tirando, tira o ego, tira as sombras, tira os medos, aí você vai lapidando, é como se fosse uma mexerica, que você vai tirando a casca, entendeu? E vai encontrando realmente o que realmente você é. Que Isso é o lindo. autoconhecimento verdadeiro, né? Sim, tá Quem muito... é você mesmo? Eu tô te enxergando muito evoluída, amiga. Tipo, sabe? Obrigada, Espiritualizada. amiga. E você me conhece bem. Conheço, mas aprendi muita coisa aqui, sabe? Nossa, que Hoje. bom, que bom, fico feliz. Vamos fazer ping-pong? Vamos, Encerrar? vamos, Vai. vamos.
Um mantra que você sempre repete. Olha! O chat mandou bem. Repetir aqui, vou repetir de novo. O amor cura. Ai, que lindo, amor cura. Hábito que mudou na sua vida. A yoga. Aí, olha lá. O chat te conhece muito. A meditação, Eu imagino. a yoga, É muito que eu fiz você. desde a Eu gestação lembro. até agora. Eu tenho certeza que a meditação, por exemplo, ajudou muito no meu trabalho de parto, na minha consciência corporal, a yoga na minha consciência corporal. Então, todo mundo fala assim, nossa, você voltou no corpo muito rápido, não sei o que, tal. Yoga. Elimina muito a água que a gente retém, sabe? Então, é tudo de bom. E ansiedade também. Ansiedade, nossa. Até Ai, de esperar a desfazer. pessoa falar. São coisas assim. É Desfazer. meditação. Porque a meditação, Babi, é uma escuta interior. Interna, uhum. É como se você estivesse desligando todos os barulhos do mundo E te escutando. e se escutando realmente quem é você, que está dentro de você, que quer sair. Depois você me ensina. Ensino. Eu preciso. Ensino. Nossa, sério. Um livro de cabeceira do momento. Não sei se você tá com tempo de ler, né? Mas. Ai, Ou eu tô algum que você- lendo. Eu tô lendo várias coisas, tipo, picadas. Tá. Eu descobri também que isso não é um problema, Uhum. porque eu tinha essa coisa, nossa, por que eu não consigo ler algumas coisas? É porque eu entendi que eu tenho um cognitivo muito rápido. Então, se às vezes eu começo a ler alguma coisa, eu já entendi. E já pula pro final. E tá tudo bem, eu já entendi, e aí eu vou pesquisar um pouco mais inteiro e tal, mas um livro que eu li, que eu tô relendo de novo, As 5 Linguagens do Amor. Ai, qual que é a sua linguagem do amor? Ai, agora eu integrei todas. É Você sério? Eu quero pesquisar se isso existe. Porque eu tinha lido numa época e eu tinha entendido que a minha linguagem do amor era não só atos de serviço, mas era também a parte dos presentes e tal, né? Eu acho que é palavra de afirmação. Eu preciso ouvir. Agora eu tô integrando tudo. Assim. É tudo. Você é 5. E li também Mulheres que Correm com os Lobos. Legal. Nossa, isso é intenso. Esse é gostei. só para as corajosas. Fica a dica, hein, gente? Mulheres Fica a que dica. Correm com os Lobos. Maravilhoso. Pessoa que te inspira hoje. Minha mãe. Ah, sabia que você ia falar isso. Oh, bonitinha. O que não pode faltar na sua bolsa? Um olhinho de lavanda. Um olhinho de lavanda. What? Óleo essencial de O lavanda. celular você deixa na sua casa, mas o óleo de lavanda você vai levar por quê? Já esqueci muito o celular agora nessa minha nova fase. Por Mas incrível que o que óleo de pareça. lavanda? O óleo de lavanda, porque quando eu sinto que eu tô um pouco acelerada, que brincando? meu coração. Aí eu pego, esfrego. Faz um negócio, ó. Esfrega sua mão agora. Esfrega bem Vai, forte. gente, você em casa. Você em casa também. Esfrega bem forte, bem forte, bem forte, bem forte. Agora afasta. Você sente a energia? Sim, vibração. Sente a vibração? Aham. Então, a nossa mão, ela tem uma vibração muito importante. Então, quando você tá nervosa, ansiosa, seu coração começa um pouco a querer acelerar, você pega um pouquinho de óleo de lavanda. Sem óleo já funciona, mas o óleo de lavanda intensifica porque o aroma Tô acalma. brincando. Então, você põe na mão, esfrega. Faz isso para sentir energia e coloca no seu coração. Nossa, é engraçado que eu sinto ela meio que Maravilhoso. vibrar. É isso, é energia. A Gente. gente tem uma aura aqui, ó. Sim, concordo. Com muita energia no nosso externo, no exterior do nosso corpo. E a nossa mão é muito poderosa para pegar e canalizar essa energia, entendeu? Sim. Então você canaliza a energia Sensacional. e coloca no seu coração para Eu acalmar. já vou comprar agora na farmácia que compra óleo de lavanda. Pode ter, tem vários lugares. Sonho que quer realizar. O meu podcast. Aqui, ó, já fica a dica, que é longe pra você talvez, não? Mas já fica aqui a dica no Alpha Connection. Legal! Connection Studio aqui em Alphaville, já fica a dica que eles alugam Gostei, aqui. Temos Matheus, nosso gostei. editor maravilhoso. Matheus, Rápido, Rápido. Jesus amado. Sério? Juro, amiga. Ele é absurdo. É. E a gente tem toda essa estrutura. E eu quero falar muito sobre isso, sabe, Babi? Acho muito importante pra ajudar muitas pessoas. Quero falar sobre essa retomada. Que o que eu aprendi sobre- agora, Que bom. sério mesmo. Quero me aprofundar em várias coisas que a Sim. gente meio que pincelou Ai, aqui. que lindo. Super apoiada. Lugar que ama recarregar. Olha que o chat pôs. Meu Recarregar. Deus! Agora eu aprendi a recarregar
na Na natureza. natureza. Então, eu não Pé no consigo chão. mais ficar longe da natureza. Então, para mim, pisar numa grama, Na terra. na terra, em um lugar especial é a roça da minha mãe. Ah, imagino. Verdade. Eu amo lá. Se fosse um emoji, qual seria? Com certeza, Nossa, sem dúvida. Amiga, café ou chá? café. Café. Ah, eu sou mineira, Sou né? mineira, pão de queijo. Apesar que eu tô gostando muito do chá agora, mas ainda gosto café. muito do café. E a última, qual o conselho que todo mundo deveria ouvir? Ah, essa você vai falar. Ai. Tem vários, né? Tem vários. Mas um conselho muito, muito poderoso é realmente você parar de escutar tanta coisa, escutar tanto barulho e ensinar a sua mente a escutar o seu interior, Seu coração. o seu você. coração. Uhum. O coração é o nosso centro de amor. É o nosso centro. Olha que meu coração tá pulsando agora, porque eu tô feliz de estar falando sobre isso. Ele pega tudo que a gente está sentindo e passa para o nosso cérebro, entendeu? Uhum. Então ele é um conector muito forte com isso. Então cuida com o teu coração tá escutando, cuida com o que o teu lindo. coração tá sentindo, porque aí você vai ser uma pessoa mais saudável, vai ser uma pessoa mais feliz e as pessoas e principalmente vai ser uma pessoa mais consciente. E o que o mundo tá precisando hoje é de pessoas mais conscientes. Vou aplaudir de pé. Ai, meu Deus, imagina. Ai, amiga, amei. Gente do céu, emocionada. Eu aprendi muito, realmente. Obrigada, hoje aqui. amiga. E Tô está feliz. engraçado que eu quero, assim, bastidor, eu quero conversar mais e mais, porque tem muita coisa, acho que você tem que me passar. Tô te chamando faz sim, tempo. a gente tem que Engraçado marcar. que hoje você conheceu a nova Fran, a nova fase da É Fran. verdade. Que a gente não tinha Ai, conversado. obrigada, amiga, por ter Obrigada a vindo. você Fala pelo convite. sua rede aqui para as pessoas. Me siga lá no Instagram, que é Fran Rezende, com Z. Logo, logo, mais informações sobre o meu podcast. Pra gente tem conversar nome? muito. Já, mas eu Não vou pode falar. manter em segredo. Tá certo. Por exato. enquanto. Que Depois eu mês? te conto. Que mês? Já tem mês, essas coisas? Não. Ainda não. Tá, mas é um quase. projeto, tá. Já tá quase, já tá Ansiosa quase. já. Obrigada. Você vai no meu Obrigada. podcast? Amanhã. Amanhã? Maravilhosa. Te amo, Babi. Também, Obrigada. amiga. Obrigada, muito obrigada por Eu que tudo. agradeço por ter vindo, fiquei muito feliz, tá? Obrigada pela participação. E é isso, gente. Ah. Espero muito que vocês tenham gostado. Gente, foi assim, intenso hoje, delicioso. Assim, essa conversa, aprendi muito com a Fran. E espero que vocês tenham gostado. E até o próximo podcast de Frente com a Babi. frente com a... Amei ficar de frente com você. Te amo, obrigada. Também. Beijo, Beijo, gente. gente. Obrigada.